Você já imaginou que Deus te escolheu antes mesmo de criar o mundo? Antes de você nascer, antes de qualquer erro ou escolha contrária, havia um plano de salvação desenhado para você em Cristo. Hoje você vai entender a profundidade da eleição eterna, um mistério de amor que gera esperança e identidade em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6. A Bíblia ensina que o plano da salvação não surgiu por acaso, mas foi arquitetado antes da fundação do mundo, cumprindo um propósito divino de redenção. Deus, com sua presciência, já sabia da queda da humanidade. Mesmo assim, ele prosseguiu com o plano perfeito. Elegeu seu Filho Jesus como Salvador, predestinou-nos como filhos adotivos, para vivermos santos, irrepreensíveis e amados. Imagine isso. Você não entrou na fila da salvação por acaso. Você foi escolhido para ela, não por merecimento, mas por amor. Um amor que antecede o tempo, que supera o pecado, que permanece mesmo diante das nossas falhas. Esse plano, chamado de uma tão grande salvação, como diz o livro de Hebreus, é a prova de que Deus nunca foi pego de surpresa. Ele não improvisou. Ele decidiu salvar e fez isso com perfeição. Quando você crê em Jesus, está respondendo ao chamado eterno de Deus. Crer em Jesus é mais do que uma decisão momentânea. É entrar num plano que começou na eternidade e continua pela eternidade. Você foi predestinado para ser filho, filha. Você foi amado antes mesmo de nascer. Hoje, ao ouvir essa palavra, você não é apenas um espectador da fé, você é parte dela. A fé cristã é a resposta humana a um amor divino. Adoção em Cristo é o selo de um novo nome, uma nova identidade, um novo destino. E mesmo sabendo que o preço desse plano seria a morte do próprio Filho, Deus não hesitou. Ele entregou Jesus, e Jesus foi até o fim. Morreu por nós, mas ressuscitou. E hoje está à direita do Pai, exaltado, vitorioso, com o nome que está acima de todo nome. O que isso significa para você hoje? Significa que a sua vida tem sentido, que a sua fé não é um acidente, que a sua salvação não é frágil. Ela foi firmada na eternidade. E por isso, você pode viver em paz, confiança, gratidão e propósito. Talvez você tenha passado por rejeições, falhas, traumas, mas Deus nunca deixou de te ver com olhos de amor. Desde a eternidade, Ele já tinha um lugar reservado para você. Você é amado, escolhido, chamado, predestinado em Cristo Jesus. Mas talvez você ainda se pergunte, se Deus já sabia de tudo, inclusive quem seria salvo, onde entra a minha escolha? Essa é uma das perguntas mais comuns quando falamos sobre predestinação e eleição. E a resposta, por mais misteriosa que seja, revela a beleza do caráter de Deus. Ele é soberano, mas também respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não força ninguém a crer. Ele convida, ele chama, ele toca o coração. Mas a resposta sempre será sua. A eleição não é uma prisão, é um privilégio. Ser escolhido por Deus não significa que você é um robô espiritual programado para crer. Significa que mesmo conhecendo todas as suas fraquezas, Deus te amou a ponto de preparar tudo para a sua salvação. Ele te cercou com oportunidades, colocou pessoas no seu caminho, permitiu que você ouvisse a palavra. Tudo para que você pudesse responder ao seu amor. E o que dizer das bênçãos espirituais que o texto de Efésios menciona? Muitas pessoas passam a vida inteira buscando bênçãos materiais e se esquecem de que as maiores riquezas estão nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos
Não são passageiras como um carro novo, uma casa maior ou uma conta bancária cheia. São tesouros eternos, paz que excede o entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, comunhão com o Espírito Santo, direção divina, consolo nos dias maus, força nas tribulações, certeza da salvação e a presença constante de Deus. Você pode até não ver essas bênçãos com os olhos naturais, mas elas são mais reais do que qualquer coisa visível e estão disponíveis para você agora, em Cristo. Outro ponto importante que muitas vezes passa despercebido é que a eleição em Cristo também nos chama para uma vida santa e irrepreensível. Não é apenas sobre ser salvo e esperar o céu. É sobre viver aqui como quem já pertence ao céu. A eleição vem com um propósito: refletir a glória de Deus no mundo. Quando você entende que foi escolhido, você para de viver como quem mendiga a aprovação dos outros. Você se liberta da necessidade de provar seu valor. Você começa a andar como filho, como herdeiro, como alguém que foi aceito no amado. Isso muda sua identidade, sua postura, suas escolhas. E mais, o texto de Efésios afirma que fomos feitos agradáveis a Deus no amado. Sabe o que isso significa? Significa que, por causa de Jesus, Deus te olha e se agrada de você. Não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito, e você está escondido nele. Muita gente vive carregando culpa, peso, condenação, mas hoje, receba essa verdade libertadora. Deus te vê com os olhos da graça, porque você está em Cristo. Você é agradável ao Pai, você tem acesso livre, você é aceito, você é amado. Então viva como alguém que pertence a esse plano eterno. Não se conforme com uma vida rasa, superficial, religiosa. Mergulhe na profundidade desse amor. Cresça no conhecimento da palavra. Ore, busque, se consagre. A eleição em Cristo não é um ponto final, é um ponto de partida para uma vida cheia do Espírito, comprometida com o reino e firmada na eternidade. Vamos orar. Deus glorioso, te agradecemos porque o plano da nossa salvação foi estabelecido em Cristo desde a fundação do mundo. Te adoramos por nos dares a oportunidade de ouvir a tua voz e abrir o nosso coração para ti. Que essa verdade nos transforme por dentro, renove a nossa mente e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, mudando o código. Todos os dias publicamos devocionais para fortalecer a sua caminhada com Deus, e eu quero te convidar a comentar aqui embaixo. Você já se sentiu escolhido por Deus mesmo antes de nascer? Como essa verdade impacta a sua vida hoje? Compartilhe a sua experiência. Vamos crescer juntos na fé. Que Deus te abençoe poderosamente.